Fala, torcedor santista, vindo aqui fazer o pós-jogo de Bahia 2, Santos 0, né? Mais uma derrota para o Santos no Campeonato Brasileiro. Antes de mais nada, gostaria de pedir que vocês curtam o vídeo, comentem, compartilhem, né? E se inscrevam no canal, que é muito importante. Até gostaria de pedir alguns feedbacks de vocês para que eu possa talvez fazer mais vídeos, né, até mais vídeos sobre transferências, né, o Santos que está buscando alguns jogadores, né, nessa janela agora, enfim, zagueiros, o que é muito necessário, vou até comentar nesse vídeo. Então gostaria muito da participação de vocês, se vocês pudessem comentar, seria de grande valor para mim. Enfim, vamos ao que interessa, que é o jogo, né? O jogo, vamos começar pelo primeiro tempo. Primeiro tempo o Santos jogou muito mal, né? Acredito que o Santos não vem jogando muito bem há muito tempo, na verdade, né? Todos os treinadores que passaram pelo Santos sempre tiveram muita dificuldade em armar o jogo tanto ofensivamente quanto defensivamente. Poderia aqui ficar citando muitos, né? Oswaldo Pereira, acho que era, né? O Paulo Turra, Fernando Diniz, o Carille, mesmo que ganhou a Série B, mas foi horroroso, foi muito ruim. Quem assistiu a Série B sabe que o Santos não sabia atacar, o Santos não sabia defender, o Santos não sabia fazer nada, o Santos simplesmente ia pra frente e acabou. E acho que isso foi muito da partida de hoje, isso diz muito de como foi o Santos hoje de novo. O Santos no primeiro tempo errando muita bola, errando muito domínio, muito passe, os domínios vinham fáceis, às vezes dominava e ainda entregava a bola pro Bahia, então foi muito ruim, muito abaixo. Ah, e o Santos ele não tem criatividade, não sabe ser jogando, não tem triangulação. Tu vê que um time bem treinado, hoje como o Bahia, por exemplo, o jeito que eles jogam é diferente do Santos, né? Depois que fizeram o primeiro gol, não, vamos vir para trás, vamos deixar o Santos vir para abrir espaço, coisa que o Santos hoje não sabe fazer. Se o Santos fizer um gol, vai querer fazer mais e vai tomar três. Mais ou menos essa é a situação hoje do Santos. Então, sei lá, o primeiro tempo foi muito desastroso, muito desastroso. Mesmo que depois do gol começou a jogar um pouquinho melhor, mas antes do gol estava muito ruim. Foi uma falha totalmente da marcação, o primeiro gol. O Roleiser não, desculpa. O Rincon, né, e o João Schmidt estão na mesma área de jogo, na mesma área do campo, marcando um jogador. Tem quatro jogadores marcando um, o que deixou totalmente o outro livre. Tanto que quando ele recebe a bola, ele já recebe dominando para bater pro gol, né? Então, ele pensou assim, vou dominar aqui porque não tem ninguém me marcando e vou chutar no gol. Acabou resultando no gol, né? Então, eu acredito que o Santos mereceu ser derrotado. Teve alguns contra-ataques mais ou menos, né? Mas realmente não tem o que falar. O Bahia foi melhor no jogo, né? E daí o Santos vai para o intervalo perdendo de 1-0, né? E outra coisa que eu ando reparando muito, né? Não sei, isso me veio agora na cabeça, na verdade. O Santos tem tomado gols muito cedo no jogo. Parece que nos 15, 20 minutos iniciais do jogo, o Santos parece que dorme e depois, opa, tomou gol, ou enfim, aí acorda. Né? Foi isso contra o Vasco, foi isso contra o Cruzeiro. Né? O Vasco que estava ganhando de 1-0 acabou fazendo 5 no segundo tempo, também no começo do segundo tempo. Então acho que no começo dos tempos, tanto do primeiro quanto do segundo, hoje também, começo do jogo, começo do segundo tempo também o Santos sofreu. Então é bem complicado. O Santos foi para o intervalo perdendo de 1-0, voltou para o segundo tempo, tomou o gol. Não jogou bem, continuou jogando mal. Daí teve algumas entradas de jogadores, por exemplo, eu vou citar os 5 que entraram, né, que foram o Cabalheiro no lugar do Montempo, que eu acho totalmente errôneo, foi uma tomada de decisão totalmente errada, na minha opinião. Tu quer tirar
Tu quer tirar o Bom Tempo? Como assim? O Bom Tempo foi o melhor jogador, na minha opinião, foi o melhor jogador do Santos no primeiro tempo. Ele tentou. Infelizmente, eu acho que os jogadores não acompanham muito o raciocínio dele. Porque teve uma jogada ali que ele sai cortando fora fora assim, e o Mike, em vez de ir acompanhar na lateral, ele fica parado. Daí acaba que o Bom Tempo joga a bola para escanteio. O Bom Tempo e o Roleiser foram talvez os melhores jogadores do Santos hoje, mas também muito abaixo, né? Não dá pra dizer, meu Deus, são dois craques, enfim, não. Né? Tipo, meu Deus, não dá pra criticar, não dá, né? Não, teve coisas erradas, enfim. Mas pra mim, na minha opinião, o Bom Tempo deveria ficar em campo, recua o Bom Tempo para jogar ao lado tanto ou do Rincon, né, ou do João Schmidt, qualquer um dos dois podia tirar, que não ia fazer nenhuma diferença, porque de novo não jogaram nada, de novo, né não vem jogando nada. O Rincon totalmente atrasado em jogadas, como eu falei no pré-jogo, totalmente atrasados em jogadas. Totalmente as tomadas de decisão dele são muito estranhas, muito errôneas, porque teve um lance no primeiro tempo que ele recebe a bola. Eu não lembro exatamente quem são os dois, eu acho que era o Roleiser e o Bom Tempo. Eles estavam no lado direito do campo e ele recebeu a bola. Em vez dele tentar jogar com esses dois, né, ele joga pro outro lado, né, eu acho que foi pro Tiquinho, onde tinha um bolo de jogadores do Bahia, acho que tava todos os jogadores do Bahia naquele canto, e ele conseguiu e ele pensou, não, aqui eu acho que é a melhor oportunidade pra gente avançar e fazer esse ataque. E óbvio, né, nem preciso dizer o que aconteceu, né, então mais uma partida horrorosa desses dois, né, do João Schmidt, que não vem jogando absolutamente nada, para não dizer, né, que ele não jogou nada, mas desde o Paulistão do ano passado eu acho que ele não joga nada, né? Depois que o Neymar elogiou ele, parece que o homem falou, não, agora eu sou bom, e nunca mais quis jogar bola, né? Bem complicada a situação. Rincon também, totalmente errôneo, já foi um grande jogador, um bom jogador, ajudou o Santos, mesmo com o Santos rebaixado em 2023, ajudou o Santos, mas não dá, né? Não dá, são dois volantes totalmente perdidos, devagares. Teve uma hora que o Bahia estava contra-atacando, e os dois volantes eles estavam voltando, trotando, porque parece que estavam mortos, eles estavam no meio de campo ainda. E a jogada do Bahia já estava lá na lateral, já eles já estavam trabalhando e os dois ainda estavam voltando. Então assim, não dá, o Santos precisa ter uma recomposição mais rápida. Com esses dois jogadores não tem como, não vai ter. Não adianta, tu pode fazer, sei lá, tu pode juvenescer os dois uns 10 anos que ainda assim não vai adiantar. Né? Então, na minha opinião, queria colocar o Cavaleiro, tirava um dos dois volantes, jogava para a ponta direita e recuava o Cavaleiro. Né? Desculpa, recuava o Bom Tempo para volante e o Cavaleiro pela ponta direita. Né? Na minha opinião, pelo menos poderia ter feito isso. Entrou o Igor Vinícius no lugar do Mike. O Mike que também não fez uma grande partida. Nem hoje, nem contra o Vasco. Foi uma partida muito ruim, assim. Ele tá tomando muita bola nas costas e... Enfim, né, sei lá. Esperar para ver o que o Vojvoda vai querer que... Como que ele vai querer que o Mike trabalhe. Né, talvez não subir mais tanto, até por conta da idade, enfim. Ou talvez trabalhar mais pelo meio, né, não subir pela lateral, talvez trabalhar mais pelo meio de campo ali para talvez receber uma bola do Neymar, enfim, né, para ter mais opções o Neymar receber, né, que o Neymar é incontestável titular, né, então talvez para o Neymar receber a bola e ter mais opções, né, para passar. O Mike tem um bom passe, então talvez seria uma oportunidade também, né, para o Mike continuar jogando como titular, né, que é importante também, ter uma sequência, e para, né, o Santos, né, ter essa opção também. Né, não só jogadores que vão lá na linha de fundo, correm, quando chega lá não fazem nada, aí volta. Aí, vai lá de novo, corre, cruza, tudo errado. Né? Então, acho que o Santos precisa talvez dessas variações táticas aí. Acho que o Vojvoda é muito interessante para o Santos, é conhecido como um camaleão, né? Ele adapta muito bem o time, ele sabe fazer os jogadores renderem, né? Pegar o jogador, render
tu rende bem nessa posição, tu vai render, tu é bom nessa posição, tu gosta de fazer isso, então a gente vai tentar fazer isso, adaptar no nosso esquema tático e fazer os jogadores jogarem, né, de forma coletiva, jogando como eles gostam, de uma forma muito, muito interessante, né? Então, acredito que talvez com a chegada dele, né, que até tem uma hora que aparece ele no Premiere, foi onde eu assisti o jogo, né? Aparece ele tá lá anotando, então talvez, né, anotando que tem bastante serviço a fazer, bastante coisa a se fazer. Né, eu acredito que arrependido ele não tá, até porque eles assinaram o contrato depois do jogo contra o Vasco, então se ele tá arrependido, ele não deveria nem ter assinado. Então, né, um cara bem humilde, assim, falou muito bem do Santos, enfim, falou que vem por causa do Neymar, da história, que a família dele tá muito feliz que ele tá aí. Então, cara, bacana, muito, muito show, assim. Né? Mas voltando ao que interessa, que é o jogo de hoje, teve uma substituição também. O David Washington entrou no lugar do Tiquinho, né? O David Washington que não vinha jogando, né? Ele até não tinha sido relacionado em algumas partidas, mas voltou a jogar hoje. Então, né, acredito que também foi talvez mais assim pro, né, Voivoda, chega aqui, ó, a gente tem esse cara, a gente tem esses caras aqui, ó. Esses caras entram, enfim, eles têm variações, né, técnicas. Tu pode fazer variações táticas, né, com tal de jogadores. Tu quer jogador mais correndo, mais isso, mais aquilo, fazer parede, enfim, aí vai mudando. Tiquinho, Luca Meirelles, David Washington, né, enfim. Daí eu acho que mais por isso, né, para ele ter uma noção técnica assim, não, esse jogador consegue fazer isso, esse fazer isso, enfim. Né, eu acho que é mais por isso. E no final do segundo tempo entrou dois jogadores no Santos, que foi o Rian e o Souza. O Rian no lugar do João Schmidt e o Souza no lugar do Escobar. O Escobar, que na minha opinião não comprometeu, é um cara bem raçudo, eu gosto bastante do Escobar. Infelizmente ele tem que disputar posição com o Souza, que também é um grande lateral. Se talvez ele fosse na direita, ele seria o titular, acho que incontestável até. Pela qualidade, né? Ele tem muita qualidade atacando, defendendo, ele tem muita raça, o passe dele também é bom. Enfim, né? Acho que esse é uma posição muito forte do Santos, que é a lateral esquerda, onde joga o Souza e o Escobar, né? E também tem o Vinícius Lira, que também hoje estava no banco de reserva, também é um grande lateral e talvez um dos futuros mais promissores da equipe do Santos. Né? Até onde eu acompanho um pouco da base, né? Não acompanho todos os jogos, mas sempre quando eu posso eu estou olhando. Então é um jogador muito promissor aí, né, em quesitos atacando, defendendo, óbvio, precisa maturar um pouquinho mais talvez, por conta da idade, tomar as decisões, enfim. Mas é importante já estar viajando com o grupo para adquirir um pouco de experiência, né, enfim. E o Rian no lugar do João Schmidt. O João Schmidt para mim não foi o pior porque o Rincon estava em campo, mas para mim foi um dos piores jogadores do Santos. Não, do primeiro tempo para o segundo tempo não mudou, não teve variedade tática, não mudou muita coisa. Acho que é sempre um pouco do mesmo, né? São tudo gols achados. O Santos não é um time que produz, que sai jogando aqui do zagueiro, vai para lateral, vai para o volante, vai para o ponta, chega no meio, o meia acha o ponta de novo, o ponta cruza. Não, é sempre jogada achada, né? Sempre jogada achada. E não dá certo, não é todos os jogos que vai dar certo. O jogo contra o Cruzeiro foi muito disso. É uma jogada lá na ponta, ele cruza, a marcação não pega a bola, o Guilherme acaba fazendo gol. E o segundo gol foi um bicão do brasão pra frente, já não sabe mais o que fazer, não sabe mais onde sair jogando. Foi um bicão pra frente, o Guilherme domina, passa, né, por trás da marcação pro Cavaleiro e o Cavaleiro marca o gol. Mas são gols achados, não é né, que tu vê, teve uma transição, teve uma virada de jogo, teve uma triangulação. Não é nada disso. Tu vê que é mais assim, vamos ver onde que tá, onde que dá essa jogada, vamos passar em quem tá livre e é isso. E joga tudo pro alto e se der gol, show de bola, se não, né?
Então não adianta falar muito, o primeiro tempo foi isso, o segundo tempo foi isso, acho que foi tudo do mesmo, não muda muito, né? Tanto o Kleber Xavier da partida contra o Vasco, contra o Cruzeiro, contra o Flamengo, Mirassol, não vai mudar. Contra o Fortaleza, não vai mudar. Não adianta falar que, né, nem do começo do ano com o Caixinha, é tudo uma variação tática igual, praticamente. Não tem variação. É só tática, né? Não tem a variação. É tudo a mesma coisa. Mas, enfim, o Rian foi uma boa opção. Acredito que podia ter colocado antes, né? O Rian que tem esses tempos atrás estava querendo rescindir o contrato com o Santos, né? Por conta de não estar jogando, né? Enfim, acabaram segurando ele e agora talvez com o Vojvoda ele pode dar mais opções, mais oportunidades, né? Então, como levou o Rian, eu também acho que por que não começa, talvez com o Rian e com o Bom Tempo, né? Cara, porque assim, entre jogar com os novos e eles serem né, sem experiência, pelo menos eles vão tentar mais. Tu jogar com os velhos não tá dando certo, não tá dando resultado, né? Mas tem experiência. E o que a experiência tá fazendo? Né? A experiência não tá dando muito para colocar em campo, porque o Santos não vem fazendo boas partidas, né? Então, o segundo gol também, né? Vou comentar rapidamente. O segundo gol totalmente não entendi. Cara, muito nada a ver. O Santos tava totalmente lá em cima. Aí o Luizão totalmente mal posicionado. Uma partida muito ruim do Luizão de novo. É, ele tem muita confiança. É bom em certos momentos, mas tem certos momentos que é perigoso. Você jogando, daí vai lá e perde a bola. Então, cara, não. Às vezes, cara, pegou a bola, estão me cercando, mano, mete essa bola lá pra frente, mano, ninguém vai pegar, não tem problema, mete a bola lá pra frente e acabou, sabe? Não, vamos dominar, o jogador tá vindo, vou driblar, não é assim, cara, entendeu? Tipo, mano, bola chegou no pé, tá vindo 5 jogadores em cima, não, aqui é Messi, Lionel Messi, você driblando 5, pá, aqui, não é assim, cara, pô, vamos lá, se coloca no teu lugar, né? Acho que se realmente fosse um craque de bola, né, nossa, né, um jogador, né, diferenciado, podemos dizer assim, já não estava mais nem no Brasil, né? Então, é isso, acho que esses são os meus comentários, né, sobre o Santos. Teve, né, no vídeo, eu tive que regravar o vídeo, eu estava gravando, enfim, e acabou dando um erro. E nesse vídeo eu falei algumas coisas sobre posição por posição do Santos. Hoje o Santos, se tu olhar posição por posição, não é um time ruim, né? Não é. De goleiro realmente agora a gente está fraco porque teve a saída do João Paulo para o Bahia. Mas vamos lá. Lateral direito tem o Mike e o Igor Vinícius, né? E o JP Sherman, que na minha opinião também é um bom lateral, até pode talvez ter mais oportunidades com a chegada do Vojvoda, né? Lateral esquerdo temos o Escobar e o Souza, né? O Vinícius Lira, né? Também é um bom lateral, talvez precisa maturar mais, mas enfim, tem, né? Se precisar, né? Se por algum acaso um está suspenso e outro se lesionou, tá tranquilo ainda que a gente tem mais um. Zaga é muito complicado, o Santos realmente precisa de um zagueiro, né? O Santos está em busca de um zagueiro, teve até o nome do Joaquim ventilado, enfim, mas nada de concreto ainda. Então agora é esperar, aguardar para ver como é que vai ficar a situação. De zaga a gente tem o Luan Pérez, que não é um mau zagueiro, talvez só não está na sua melhor forma, mas enfim, é um bom zagueiro, talvez recupere o futebol com o Vojvoda. O Basso também não é um mau zagueiro, ele é um pouco mais baixo, mas enfim, né, talvez também continue jogando bem. E o Luizão precisa recuperar um pouco, acho, talvez deixar ele mais na reserva, né, mas não é um mau jogador também. Jogou muito ano passado pelo Novo Horizontino. O Gil agora acabou rescindindo o contrato, então a gente não vai mais contar com ele. E então a zaga, acho que talvez a zaga e os volantes são o que mais preocupa, né?
que volante ali a gente tem agora o Zé Rafael, né? O Zé Rafael é um ótimo jogador, tem o Ilharão, que também é um bom jogador. Só precisa ver como é que ele está fisicamente, né? Em questão técnica, ele é muito bom. A gente precisa ver como é que ele vai estar de saúde, como é que ele vai retornar, porque ele tá lesionado, enfim. Então, a gente precisa analisar mais quando ele estiver jogando, né? Porque de tática ele já mostrou que tecnicamente ele é muito bom, jogou no Flamengo, enfim. Então, é um bom jogador. O Rincon é um bom jogador, mas infelizmente já bateu a idade. Já foi, na verdade, um bom jogador, mas infelizmente bateu a idade. Eu acho que já não dá mais para ele, nem o João Schmidt também. Como o Diego Pituca também não dava mais. Então, talvez são as duas posições que o Santos mais precise de reforço, são essas duas. Né? Meio campo tem o Neymar, o Bom Tempo pode jogar como meia também, né? Nessas posições que eles arranjam eles. O Roleiser também pode jogar como meia. De ponta direita temos o Robinho Júnior, tem o Barreal que também pode jogar pela ponta direita, tem o Roleiser. Também não é ruim, né? Atacante. A gente tem 3 atacantes, né? Cada um tem uma função um pouco diferente, tanto nas outras posições também, mas acredito que o atacante é muito mais nítido isso. O Tiquinho é o cara da parede, recebeu a bola, vai abrir para as pontas, vai abrir para quem está recebendo, tem um cabeceio um pouco mais refinado do que os outros jogadores, né? No caso dos atacantes. Consegue fazer a parede, abrir as jogadas, enfim. O que não tem dado certo, até porque o Santos não tem as táticas certas para isso. Domina aqui e balão para frente, né? Então não faz muito sentido. O David Washington é mais na correria, né? Mais por. Eu acredito que talvez, na minha visão, ele deveria ser um cara que entra por trás da marcação, abrir jogadas por trás da marcação, puxar a marcação, enfim. Né? Eu acho que essa é mais, na minha opinião, a função do David Washington. O Luca Meirelles, ele é o falso 9. Ele vai sair mais da área para receber a bola, né? Ele trabalha mais, às vezes ele está um pouco mais para a direita, às vezes ele está um pouco mais para a esquerda, né? Ele é rápido também, mas ele tem mais essas jogadas, sabe? Ele sai um pouco mais da área, enfim, passa, daí vai para a área, enfim. Também, né, é um jogador muito bom. Então, cada jogador tem a sua especialidade, talvez com o Vojvoda, como ele adapta bastante por jogo e táticas, enfim. Talvez a gente vai ter mais variações técnicas com esses jogadores. Da ponta esquerda, a gente tem o Barreal, né, que atualmente tá jogando, né, nessa faixa de campo. Temos o Guilherme, que ainda não sabemos se vai ficar por conta de toda a situação que ocorreu, mas talvez o Vojvoda consiga conversar com eles, até porque eles têm um bom relacionamento, então talvez o Vojvoda consiga deixar ele ficar no Santos, né? E acho que é isso. Vou comentar algumas estatísticas do jogo. A posse de bola, o Santos finalizou com 54 contra 46 do Santos. Bahia 54, Santos 46. Finalização no gol, 4 do Santos, 4 do Bahia e 3 do Santos. O Roleiser tomou um cartão amarelo, né? Não interfere em nada, né? Só tomou um cartão amarelo, não está fora do próximo jogo, mas tomou um cartão amarelo. Também gostaria de comentar rapidamente sobre o pênalti. Acredito que o resultado, né, não ia mudar, o Santos ia, né, não teve oportunidades para fazer 2, 3 gols, então a partida não ia diferir muito, mas teve um pênalti não marcado para o Santos, foi um pênalti claro, tanto o Premier ali falou que foi pênalti, todos os comentaristas, o consultor de arbitragem deles, que agora eu não lembro o nome, mas também falou que era pênalti. Não ia mudar o resultado, mas né, realmente mais um problema que o Santos também vem enfrentando é esses erros de marcação, né? Contra o Fortaleza também, aqueles 2 pênaltis. Então, sei lá, é algo bem complicado. O Santos tem que jogar, parece sempre contra 12, porque o juiz sempre tá contra a gente, tem marcações muito estranhas, né? Então, o Rafael Klein, sei lá,
é um bom juiz, mas às vezes também dá uma... Ah, deixa o jogo seguir, mas não é assim sempre, né? Acredito que vai muito de jogo para jogo. O Bahia hoje estava... Né, eles não bateram tanto, assim, que tem jogo que né, são bem piores, mas realmente esse pênalti ali deveria ter sido marcado. O Santos, que volta a jogar dia 31, se eu não me engano, que é o próximo domingo, contra o Fluminense, às 4 horas da tarde, já né, com a volta né, do Ilharão, né, que estava no departamento médico, provavelmente vai ser relacionado, talvez não vai ser jogando, como o Basso também volta né, do departamento médico, os dois estão voltando, talvez vão ser reservas, né? E também vai ter o Neymar que tá voltando, que volta de suspensão. Então são três nomes aí que vão estar de volta já para o Vojvoda, né? Que o Vojvoda também já vai assumir segunda-feira, juntamente com a sua comissão e a comissão fixa do Santos, que é o Matheus Bach, enfim, quem está lá agora. Então é esperar para ver como é que vai ficar essa semana. O Santos né, volta só daqui né, só semana que vem, daqui 7 dias, então vai ter um tempinho para treinar. Talvez não seja muito logo que vai dar resultado, mas a partir de agora o Santos tem que evitar o máximo de perder, até porque está muito perto da zona de rebaixamento, né? Tá com 21 pontos, provavelmente muito difícil o Santos volte né, nessa rodada para a zona de rebaixamento, até porque tem o Vasco ainda abaixo do Santos, então é muito difícil, mas não é impossível. Né, se o Vitória ganhar, eu não sei exatamente como é que funciona agora, eu não lembro, né, não olhei saldo, essas coisas, então tem que ver o Juventude e o Vitória. Se os dois conseguirem vitórias, talvez até baixem o Santos né, para a zona de rebaixamento junto com o Vasco. Mas enfim, gostaria de agradecer a todo mundo, pedir o like de vocês, o comentário, compartilhar. Né, gostaria realmente de receber o feedback que eu pedi para vocês. Talvez trazer mais coisas aqui pro canal, transferências, enfim. Pedir para seguir lá no Instagram também, que é importante. Lá eu publico um pouco mais que aqui. Né? Então, é isso aí. Gostaria de agradecer. Até o próximo jogo e tamo junto.